Fala galera, novamente aqui de volta com vocês, a última parte da nossa revisão. Vamos ler agora uma notícia. Bom, temos a notícia, boas notícias no período do coronavírus, mãos limpas e céu azul. O próprio título dá uma sugestão, né, gente? De que mãos limpas e céu azul são notícias boas mesmo no período de coronavírus. Há uma pergunta no começo, mas já é uma resposta no próprio título. Tá? Então, essa notícia foi de 2020, certo? E traz aí alguns parágrafos, temos algumas páginas aqui de slides. É um texto relativamente longo, tá certo? Eu vou pincelar, não vou ler do início ao fim, mas eu vou apenas pincelar do que trata, tá certo? Esse texto. Então o texto começa falando que o coronavírus tem causado muita morte, certo? Tem trazido muitas notícias ruins, né? Mas ainda assim é possível encontrar pontos positivos. É possível encontrar pontos positivos. E o segundo parágrafo traz essa expressão: alguns raios de luz rompem a escuridão. Ou seja, mesmo diante de tanta situação, de uma situação tão ruim, mesmo diante de muitas notícias ruins, né, raios de luz rompem a escuridão. Bom, por quê? Olha só, porque o que é que pode ter trazido? A explicação desses pontos positivos. Melhorar a higiene, as pessoas aprenderam a cuidar melhor da higiene, reduzir a contaminação, fortalecer os laços sociais, mesmo à distância. Tá? Temos aí algum desses pontos positivos. Aí o texto vai ampliar essas ideias. Vamos seguir. Olha só, a higienização, né? Lave as mãos, trata da higienização. As pessoas aprenderam, né, a forma correta, a técnica correta para limpar cada parte das mãos, com água e sabão, usar o álcool em gel. Muitas vezes as pessoas não se atentavam a isso. E com a pandemia, as pessoas passaram a aprender a higienizar melhor as mãos. Nós temos aqui, inclusive, dentro da notícia, a fala de uma especialista aqui, que é do Ministério da Saúde do Japão. Obviamente que aqui foi traduzido para o português, né? Entre essas aspas aqui está a fala dessa pessoa. Para que o autor desse texto pudesse colocar essa fala, ela teve que entrevistar, né? Ela entrevistou essa pessoa, o autor dessa notícia entrevistou essa pessoa do Ministério da Saúde do Japão para poder incluir aqui a fala dela. Então, o que está entre aspas aqui é exatamente a fala, exatamente como ela falou, a fala da entrevistada, dessa Daisha, certo? E quando finaliza a fala, tem uma vírgula aqui, tá bom? Essa vírgula vai exatamente separar a fala da pessoa entrevistada da fala do entrevistador, no caso do autor da notícia, tá? Que é quem está escrevendo essa notícia. Então, explicou a AFP, fulano, né, no caso da Daisha, do Ministério da Saúde do Japão. Essa fala toda aqui é do autor da notícia. Já essa fala que está entre aspas é da pessoa entrevistada. Vamos seguir. Então, outra característica do aspecto positivo é a redução das emissões de gás carbônico, né? Outro aspecto positivo em meio à pandemia, em meio ao coronavírus. O ar ficou mais limpo porque diminuiu a quantidade de viagens, né? Inclusive de aviões. Então, isso fez com que reduzisse a quantidade de consumo de petróleo, né? Consequentemente, a queima do combustível, né, foi reduzida. Tá? Então, seguindo adiante, salve o pangolim. Bom, um dos animais
mais suspeitos de transmitir essa doença, a coronavírus, são os pangolins, além dos morcegos, né? Então a China acabou proibindo o consumo de animais selvagens, né? A venda de animais selvagens, assim, depois que surgiu o coronavírus. Então, com o surgimento do coronavírus, o governo da China proibiu o consumo da carne dos pangolins, o que evitou, né, diminuir a possibilidade da extinção dessa espécie, porque é um animal que já está ameaçado de extinção. E afastados mais juntos. Reparem que isso aqui é uma antítese, gente. Em um outro slide eu falei de antítese. Isso aqui é uma. Afastados é o contrário de juntos. Tá? Então, isso aqui é antítese, é uma figura de linguagem aqui presente. Nesse caso, o que quer dizer? Que mesmo as pessoas afastadas devido ao isolamento social, as pessoas passaram a estar mais juntas. Como assim? Por meio de mensagem de vídeos, né, usando aplicativos. As pessoas passaram a se comunicar mesmo que à distância. Praticar aulas de ginástica, né, concurso de talentos entre os integrantes da família. Então, tudo isso, né, são medidas que reforçam o sentimento de pertencimento, contato, manter o contato com parentes e amigos, por meio de aplicativos, por meio da internet. Então, gente, essa notícia foi extraída da Isto É, tá bom? Foi do site. Vamos seguir adiante agora com as questões. A nona questão, então, penúltima aí do exercício. Em se tratando de uma notícia, a intenção do autor ao escrever esse texto é... Gente, já que se trata de uma notícia, a intenção da notícia é informar. Tá bom? O objetivo da notícia é informar. Relatar fatos reais. Se eu digo relatar, trata-se de fatos, acontecimentos reais. Se eu disser narrar já é mais do contexto literário. Contar histórias fictícias, contar ficção, narrativas de ficção, tá bom? Então, no caso aí, narrar é diferente de informar, relatar. Relatar é contar fatos reais, tá? Exatamente com o objetivo de informar. Então, é convencer o leitor? Não, gente, não tem intenção de convencer. Tá bom? Notícia não tem intenção de convencer. Textos, gêneros de texto que tem esse objetivo, a intenção de convencer o leitor, é o artigo de opinião, é o editorial e outros mais, tá bom? Ensinar ao leitor, tá, a tomar providências, a tomar os devidos cuidados, né, para evitar a contaminação. Não, gente, apesar de mostrar lá que as pessoas aprenderam a lavar melhor as mãos, não tem essa intenção de ensinar como tomar os devidos cuidados para evitar a contaminação do coronavírus. Não. Narrar situações e fatos benéficos que parecem reais, mas não são reais. Não, gente. Se é notícia, trata-se de fatos reais. Outro item. Informar o leitor sobre aspectos positivos da pandemia. Sim, apesar do desastre na saúde e na economia. Causou desastre na saúde e na economia? Causou. Mas o texto enfatiza os aspectos positivos. Tá bom? Então a resposta está aqui. Vamos informar. Vamos seguir adiante. Próxima questão. No trecho, porque entre melhorar a higiene, reduzir a contaminação e fortalecer os laços sociais, entre tudo isso, alguns raios de luz rompem a escuridão. Essa expressão aqui, ó, alguns raios de luz. Já ouviu a expressão luz no fim do túnel? Pois é, se assemelha muito a essa expressão. Luz no fim do túnel é o que? É uma esperança, mesmo que
distante, mas surge uma pequena esperança. Essa esperança pode aumentar, essa luz do fim do túnel pode se aproximar. Então, gente, é uma linguagem poética também, criativa. Quando eu digo raios de luz rompem a escuridão, o autor desse texto, dessa notícia, não quis dizer que realmente a luz do sol vai clarear o que está escuro. Não, não é o pé da letra, não é literal o que ele quis dizer. O sentido aí não é denotativo ou literal. O sentido é figurado ou conotativo. Ele quer dizer o que? De uma forma criativa e poética, que em meio a tudo isso, nós encontramos esperança. Nós temos a esperança de coisas boas, mesmo em meio a tantas notícias ruins. Né? No caso, as notícias ruins poderia aqui ser comparado com a escuridão. E os raios de luz pode ser comparado aqui com a esperança, né? Com os aspectos positivos, o que há de bom em meio a tudo isso. Então, vamos ver os itens. É no sentido literal? Não, aqui já matamos a charada, porque não é no sentido literal. Essa expressão, alguns raios de luz, não é usada no sentido literal. É no sentido figurado? Opa, sim. Isso significa que há esperança em meio a tantos acontecimentos ruins relacionados à Covid-19. Corretíssimo. E por que os outros itens estão errados? Primeiro, que esse terceiro item diz que a expressão que nós estamos analisando foi utilizada no sentido literal. Não, não foi no sentido literal. Foi no sentido figurado? Foi. Significa que a pandemia da Covid-19 fez as pessoas refletirem para estarem unidas em meio às dificuldades mesmo à distância. Bom, que fez as pessoas ficarem mais unidas? Sim, mas à distância, não é? Ok. Vamos comparar agora os dois itens, tá bom, gente? Esse item aqui, esse último item, ele pode estar correto, sim. Porém, ele mostra um aspecto do texto. O texto fala muito mais do que estar unido mesmo à distância. Tá? O texto trata de muito mais. É como se esse último item aqui estivesse aqui dentro desse segundo. Tá? Então, qual é a resposta mais completa? Exatamente este item aqui. Tá ok? Então, gente, foi um prazer enorme, uma grande satisfação poder explicar esses exercícios para vocês. Espero que vocês tenham entendido e façam um bom proveito. Um abraço, até a próxima.